Hora de conversar com Dora Kramer. O governo trabalha para municiar aliados na CPI da Covid, que analisa logo mais o plano de trabalho de Renan Calheiros. Estou lendo aqui a pauta. O pedido é para que Renan baixe o tom. Ô Dora, dá para ensinar um cachorro a parar de latir e começar a miar? Bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia, Carla. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. Mas é porque a imagem realmente é muito boa. Pedir que o senador Renan Calheiros baixe o tom é mais ou menos aí, corresponde a essa imagem que você fez, essa metáfora, mas eu acho que como ele está numa trilha de tentar uma reabilitação, ele é capaz de realmente se moderar, porque para não correr o risco da CPI, e aí o relator tem uma figura que materializa, né, muito a condução da comissão, ultrapassar uma linha do bom senso, uma linha do comedimento, porque isso, evidentemente, seria aproveitado pelo Palácio do Planalto para desqualificar, para levar a CPI ao descrédito, para vir com aquelas acusações de uso eleitoreiro, enfim. Eu tenho a impressão que, se o relator colocar a esperteza política dele em prática, ele atende a esses conselhos. Agora, se ele der vazão aos instintos primitivos, para usar aquela imagem do Roberto Jefferson, aí realmente ninguém segura. Aí não vai ser possível transformar o latido, é uma imagem forte, né, em miado. Mas vamos lá, como não fui eu a autora, então eu estou citando apenas o Megali. Ô Dora, por falar em latido, as milícias digitais parece que já começaram a atuar nessa CPI da pandemia. Eu achava que isso em algum momento iria acontecer, não tão cedo. É claro que são informações muito iniciais de alguns senadores que falam que esses ataques começaram a aparecer, começaram a surgir. Seria o tal do gabinete do ódio já atuando, Dora? Olha, acho que é mais do que isso. Exatamente, Sheila, como você já esperava, todos nós esperávamos, que essa é a arma que o governo tem. Eu acho que deve vir coisa pior por aí, já se fala em negócio, ameaças de produção de dossiês, acusações contra esse ou aquele senador, exatamente isso, na tentativa de desqualificar. O que isso mostra, né? Que o governo não tem armas consistentes. E qual é a arma mais consistente dessa história, que aí está do lado da oposição? São os fatos, é a força dos fatos. Então fica ali o governo tentando reagir e só consegue produzir, até agora, pelo menos, um espetáculo do constrangimento, porque perde todas e perde feio. A gente tem agora essa história de que os depoimentos, a pauta, né, dos governistas foi elaborada dentro do Palácio do Planalto. Não vejo nenhuma impropriedade maior nisso, porque evidentemente que o Palácio do Planalto tem que trabalhar para se defender. A questão que eu vejo aí é o conteúdo, né? Esses requerimentos, frente aos requerimentos produzidos pelo lado contrário, chegam a ser risíveis. Porque que o governo elenca? A convocação de uma série de profissionais da área de saúde para defender o tal do tratamento precoce, o tal da cloroquina, coisas que já estão completamente desmoralizadas. Vai ali, entra naquela seara dos governos estaduais e só. E do outro lado, você tem 4 ministros da saúde, 3 ex-ministros, o ministro atual, cientistas com respeitabilidade comprovada, um plantel de documentos enorme. Então, por isso é que o governo recorre a esse tipo de arma, que é um recurso habitual, né? Agora, o que isso faz frente à realidade? Quer dizer, não sei. É pouco, é nada. Quer dizer, fica aquele jogo de troca de insultos. E, do outro lado, o que a CPI produz? Vai mostrando os fatos, vai mostrando os depoimentos, vai mostrando as provas. Então, é uma guerra, é uma luta absolutamente desigual,
com o governo numa situação de desvantagem até um termo bastante ameno para isso, mas numa situação de absoluta, vamos usar, desvantagem, porque está realmente, até agora, não sei se tem aí alguma arma escondida, ainda tem essa tentativa, né, de recorrer ao Supremo para tentar tirar o relator do cargo de relator. Quer dizer, é contratar mais uma derrota. Para quê? Porque é óbvio, quem propôs isso sabe que vai ser derrotado. É evidente que o Supremo não vai se envolver nesse assunto, né, que é obviamente uma questão regimental do Congresso. Então, é ficar contratando umas derrotas sem conseguir acertar bolar uma estratégia, ter alguma ação ali que seja pelo menos politicamente mais hábil. Isso é realmente impressionante, dado que governo federal, presidência da República, tem instrumentos à sua disposição. Agora, quando não se sabe usar nem a caneta, nem a cadeira presidencial, aí realmente não dá resultado. Ô Dora, você classifica aquela descoberta, né, da reportagem do Globo de que senadores teriam usado a assessora, a Secretaria de Governo, para apresentar parte dos requerimentos ali que foram apresentados à CPI, como uma atrapalhada ou como o uso dessa ferramenta, dessa forma que você está dizendo, né, na tentativa de contra-atacar? As duas coisas, é o uso da ferramenta que resulta em atrapalhada, porque é o mau uso da ferramenta, entendeu? Eu fiquei ali tentando ver se havia alguma ilegalidade, não sei, procurei para ver com especialistas, até agora não consegui enxergar, as matérias realmente não trazem esse aspecto, né? Mas eu acho que é bem isso, é o uso da arma que resulta em atrapalhada. Ô Dora, e esse ritmo alucinante de depoimentos agendados para a semana que vem, 2 ex-ministros do mesmo dia? Eu fui ao Google agora, escrevi, depoimento à CPI dura horas. Aqui, ó, depoimento de Agnello Queiroz à CPI do Cachoeira, 10 horas. Marcos Valério, do Mensalão, 14 horas. Graça Foster, a CPI da Petrobras, 8 horas. Por que esses caras estão achando que eles vão conseguir resolver um Mandetta em coisa de 3 horas? Olha, porque eles estão tentando, primeiro, que diferentemente, por exemplo, vamos pegar a CPI do Mensalão, a CPI dos Correios. Eu lembro perfeitamente, você lembrou muito bem. Eu durava o dia inteiro, né? Eu, pelo menos, ficava grudada ali o dia inteiro, amarrada naquele negócio. Mas ali havia uma necessidade de se descobrir as coisas, o relato, o que aconteceu, os acontecimentos, tudo precisava vir à tona, tirando de depoentes que eram implicados, que em princípio não tinham a menor vontade nem disposição de revelar, então era muito mais difícil você tirar. Aqui, diferente, eu não estou dizendo que vão conseguir, também achei assim super otimista, né, essa coisa de achar que dá para fazer 2 depoimentos, mas de repente dá, porque é diferente, né? Os fatos, você mesmo, Megali, é advogado da tese, tá passando pro meu lado, né, Dora? Não, eu estou dizendo, apontando para você, não vem não, eu acho que pode ter coisa a ser descoberta, mas o ponto que você aborda é um ponto de realidade, né? É um ponto de realidade. As coisas estão prontas, as pessoas que vão falar, principalmente os ex-ministros, o Mandetta e o Taixe, eles têm disposição, não tem nem a motivação, não é o contrário, não vai ser preciso uma escavadeira para arrancar nada do Mandetta, concorda? Né? Ele vai ali, blau, 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 acho que até, não tem uma coisa, o primeiro depoente fala, não sei se existe isso, ele fala, expõe as coisas dele, eu acho que já ali ele já vai dar o serviço, né? Então, essa é a diferença. Então, pode ser que isso colabore, conspire a favor de uma celeridade maior do que aquela que nós vimos em CPIs, em que os fatos precisavam ser construídos, demonstrados.
Você falou aí de gente que vai fazer o depoimento de má vontade. Mandetta vai acordar cantando nesse dia. Nossa, você imagina. O clima na casa dele vai estar de comercial de margarina. Fazer aquele gargarejo antes de chegar para não perder a voz, né? E Dora Kramer volta terça-feira conversando conosco. Um beijo para você, Dora. Tchau, bom fim de semana, até terça. Bom fim de Beijo, semana. até.